Blog Talk Radio. Meus amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria, antes de tudo, avisar aqui aos interessados que houve uma mudança na data marcada para o curso de Filosofia da Ciência, que será dado aqui em Colonial Heights em maio. O começo do curso foi transferido para o dia 10, então será de 10 a 15 de maio. Informações com o senhor Eduí, pelo telefone 041 9974 4443. Muito bem. Aqui o pessoal vivia dizendo que o Obama não consegue dar nem bom dia sem teleprompter. E até que ele não consegue falar nem com criança sem teleprompter. Dizia isso porque todos os discursos dele, em qualquer lugar, sempre tem o teleprompter. E quando pegam ele numa entrevista sem o devido equipamento, ele se atrapalha todo e fala as coisas mais horríveis que só o comprometem. Então o pessoal dizia, olha, ele precisa de teleprompter para falar até com criança. Agora, aqui o site sphere.com desmente isso, diz, não, isso é uma mentira. Ele esteve aí na escola Graham Road, escola elementar em Falls Church, Virgínia, e conversou com as criancinhas sem teleprompter. Olha só que realização intelectual fora do comum. Ele conseguiu conversar com criancinhas de 7 a 10 anos sem teleprompter, gente. Sabe lá o que é isso? Eu tá vendo, o homem é um gênio fantástico, né? Então, agora aí no Brasil também, o gênio aí também está cheio de gênio. Diz que o seu João Ricardo Moderno agora é candidato a deputado aí pelo DEM, né? E o João Ricardo Moderno é presidente daquele treco chamado Academia Brasileira de Filosofia, né? E como esse candidato a deputado, então ele descobriu agora que o Merval Pereira, diretor de redação do Globo, é um filósofo. Ninguém sabia disso no mundo, nem o próprio Merval. Então agora o Merval Pereira está integrando o time da Academia Brasileira de Filosofia. Né? Então a filosofia do Merval é uma coisa tão profunda que nem ele mesmo a conhece. Vê que coisa, isso é um mistério, isso aí só acontece no Brasil. Né? O senhor João Ricardo Moderno, a obra filosófica dele consiste uma tese que ele fez, acho que quando ele tinha 12 anos de idade. Deram lá uma bolsa de estudo para ele na França, ele foi lá, fez um cursinho e fez uma tese. A tese, vamos dizer, até que ela não era tão ruim, né? Quer dizer, para um menino de 18 anos, aquilo estava bom. Mas depois, nunca mais fez nada. Né? Isso aí no Brasil é suficiente para fazer do sujeito um filósofo. É um negócio incrível. Quer dizer, essa burocratização da filosofia é uma coisa incrível. Eu acho fantástico que as pessoas consigam entender a filosofia como uma disciplina, uma matéria que se pode dar no ginásio e até no primário, né? Isso aí desmente tudo o que se entende por filosofia desde que o mundo é mundo, mas a burocracia pode tudo. Aliás, aqui eu recebi um livro, ainda não publicado, do Miguel Bruno Duarte, de Portugal, onde ele descreve a situação da educação em Portugal. É uma coisa de arrepiar os cabelos, gente. É coisa... Não por culpa dos portugueses, mas por culpa da União Europeia, desses burocratas todos que vem uniformizando tudo. Aliás, e ali ele mostra uma coisa incrível que eu mesmo não sabia. Quem ferrou com a educação em Portugal foi o Marquês de Pombal. Se pegar manuais de história, dicionários, todos vão dizer, é o Marquês de Pombal
É o sujeito que introduziu o iluminismo em Portugal, libertando Portugal das trevas medievais e mandando os jesuítas, a Companhia de Jesus, lamber sabão. Mas acontece o seguinte, acontece que hoje, né, existem documentos suficientes que mostram que dentro da Companhia de Jesus houve mais pesquisa e mais descoberta científica do que entre todos os seus adversários. Quer dizer, quem estava fazendo a ciência andar era de fato os jesuítas. E aí o Marquês de Pombal mandou os jesuítas para fora e fundou lá, por exemplo, a Faculdade de Ciências, a qual, né, no primeiro ano teve exatamente 5 alunos, no segundo ano não teve 3 e no terceiro ano não teve mais nenhum. Essa foi a grande realização científica do Marquês de Pombal. Para compensar, né, foi ele que inventou a uniformização estatal do ensino, que eles inventavam aqueles programas estatais, todo mundo tinha que seguir igualzinho, né, e quem não concordasse com aquilo, então, era excluído da profissão ou não recebia o seu diploma. E isso aí foi justamente um dos o grande fator, né, do atraso da ciência em Portugal. Se deixasse os jesuítas continuar fazendo o que ele estava fazendo, seria uma coisa maravilhosa, mas os jesuítas foram todos embora, né? É que o lugar onde os jesuítas foram se abrigar, sabe onde é que os jesuítas foram se esconder? Na Rússia. Né? Eles ficaram lá tudo escondidinho na Rússia. E depois, quando a ordem voltou a funcionar, eles voltaram tudo para a Europa Ocidental e restauraram a ordem. Mas o Marquês de Pombal, então, inaugurou essa mentalidade que no Brasil existe até hoje. No Brasil existe, por exemplo, um debate sobre a escola pública e a escola privada. Eu sempre achei muito engraçado esse debate porque os programas da escola privada são exatamente iguais aos da escola pública. Então você pode, né, escolher entre receber lições de ignorância, né, pagando diretamente, né, para o dono da escola ou pagando indiretamente através de impostos, sendo roubado nos dois casos. Aliás, esses dias me chegou aqui, né, alguém me mandou o editorial da Folha, dizendo assim que no ranking de educação da Unesco, o Brasil caiu de 76º lugar para 88º lugar, né? E daí a Folha diz, não, isso aí é uma grande injustiça, que eles mudaram o sistema de cálculo estatístico, não levam em conta mais isso, mais aquilo, e daí nós caímos para o 88º lugar só matematicamente, mas na realidade é um progresso extraordinário, tem mais crianças dentro da escola, não diminuiu não, tem cada vez mais. Digo, olha minha gente, esse negócio assim de educação estatal para todo mundo, isso aí é uma empulhação, porque a educação que eles oferecem para esses meninos é uma coisa que eu não ofereceria para o meu pior inimigo, entendeu? Nem de graça, e nem que eu pagasse para o cara, né, eu teria a coragem de obrigar o sujeito a receber esse tipo de educação, porque isso é evidentemente uma empulhação, e a prova são exatamente aqueles testes internacionais, que são feitos já com alunos do ensino médio, né, refletindo o que eles aprenderam desde o primário, nos quais invariavelmente o Brasil tira o último lugar. Há muitos anos isso vem se repetindo. Então é o seguinte, quer dizer, nós estamos dando lições de ignorância para mais crianças. Nós estamos imbecilizando mais crianças e isso está custando mais verba para o Estado, mais dinheiro do imposto e os caras ainda se vangloriam. Né? Quer dizer que se a estatística da UNE tivesse razão, quer dizer, se tem menos crianças, né, então caímos realmente para o 88º lugar, ora, isso seria, como é que diz, uma coisa meritória. Quer dizer, tem menos vítimas dessa coisa, né? Então, eu acho que um pai mandar sua criança para a escola é uma coisa terrível. Anos atrás, né, quando os meus filhos perguntavam assim, pai, por que eu tenho que ir para a escola? Eu dizia, meu filho, só tem um motivo para você ir para a escola. Né? Você não vai aprender nada, o ambiente é terrível, os professores são todos vigaristas, mas acontece o seguinte, se você não for, o governo vai me pôr na cadeia. Então eu peço que num gesto de caridade para com o seu velho pai, você vai lá e suporte aquela merda durante 4, 5, 6, 7 anos. Tá certo? Então, eu prometo que recompensarei você, darei um presente a mais no seu aniversário, tá certo? Ou então, sei lá, te levarei para um jogo de futebol, farei alguma coisa, tá certo? Mas eles sempre foram muito compreensivos e muito generosos comigo e se submeteram, né, a este sacrifício, a esta humilhação,
para salvar da cadeia o seu progenitor. Tá certo? Eu não sei de nenhum outro motivo pelo qual você possa ou deva mandar uma criança para a escola. Tá certo? Se você puder, né, fugir da polícia e se esconder, tá certo? Como fez aí o Júlio Severo está escondido, tá certo? Porque ele insiste em fazer homeschooling com a criança dele. Ora, aqui eu tenho uma amiga, Margarita Noyes, que educou os 4 filhos em casa. Aliás, ela vai dar um curso lá no site www.seminariodefilosofia.org. Ela vai começar amanhã, né? Um curso que é assim, é uma assessoria para as pessoas que têm um conhecimento mediano de inglês lerem textos de filosofia, textos difíceis em inglês. O que não dá para fazer, às vezes nem com o dicionário você consegue, né? Porque tem muitas nuances, tem muitos detalhes, vamos dizer, de história da língua, que você precisa conhecer para entender do que o sujeito está falando. Então ela vai dar um curso disso aí. Ela educou as 4 crianças dela em casa, são as 4 crianças mais cultas que eu já vi na minha vida. 3 já estão na universidade e o próximo vai entrar no ano que vem. Então, são todos artistas. Tem lá a menina, a Tiffany, ela faz uns quadros absolutamente maravilhosos. Ela fez inclusive um desenho da minha filha Leila, que é assim, é muito impressionante. É a menina novinha, né? A outra é cantora, toda toca um piano, toca vários instrumentos, né? São capazes de manter uma conversação séria, que vou dizer que o Lula ou o seu ministro da Educação ou a dona Dilma jamais conseguiriam, tá certo? Tudo isso aí foi homeschooling. E o Júlio Severo, que é um sujeito mau, perverso, maligno, né? Ele pretende dar essa educação para os filhos dele, em vez de mandá-lo para esses puteiros estatais, né? Quer dizer, ela não é um desgraçado mesmo, né? Então, tem gente aí querendo matar o Júlio Severo, né? Outro dia publicaram até o endereço onde ele estaria, né? Eles ficam investigando a vida do cara, eles se juntam aos milhares para ficar perseguindo o Júlio Severo, publicaram o endereço onde ele estaria abrigado, ele de fato não está lá, tá certo? Eu não sei onde está o Júlio Severo, pô, né? E agora, sei lá que no site dele tem um link para você dar contribuições e você deve mesmo, né? Lá e no blog de Nota Latina. Os dois estão ferrados sozinhos, não tem um partido político, não tem o MST para dar dinheiro para eles, não tem ministério, não tem firma. O imperialismo americano faz décadas que não manda dinheiro para ele. A CIA está com o pagamento atrasado, porra, tá entendendo? Então, isso é que eu sei. Mas, voltando aí ao negócio da escola, ao mesmo tempo em que a Folha faz das tripas coração para mostrar que a diminuição do número de crianças na escola é realmente um aumento, né? O que prova que a Folha recebeu essa mesma educação a respeito da qual ela está falando, né? Além disso, ainda chega aqui um outro negócio incrível, porque o Brasil, você vê que toda hora sai notícia assim, aumento de investimento em educação no Brasil, né? Diz que entre 2005 e 2009 duplicou o investimento do Ministério da Ciência e Tecnologia em pesquisa científica, né? O número de trabalhos científicos publicados no Brasil cresce, que é uma coisa maluca. Só que tem o seguinte: os trabalhos científicos, eles existem para servir de subsídios a outros trabalhos científicos, né? Quer dizer, ciência se faz assim, mediante colaboração, né? Quer dizer, um sujeito investiga um pedacinho, o outro investiga outro pedacinho, eles juntam aquilo, né? E aí vai chegando a conclusões. Então, um trabalho científico, ele existe, ele é publicado para ele ser lido por outros cientistas e servir de subsídio. E, portanto, ele será necessariamente citado em outros trabalhos científicos. Quer dizer, trabalhos científicos citam trabalhos científicos, né? Então, você pode avaliar mais ou menos a medida da importância da produção científica do país pela proporção entre o número dos seus pesquisadores, o número de trabalhos científicos publicados e o número de citações que é feito desses trabalhos no resto do mundo, né?
Acontece que aí o professor Marcelo Hermes, na sua página, que depois eu vou citar no artigo, vou dar tudo direitinho, dar todas as dicas para vocês, né? Ele vê o seguinte, que o Brasil, em matéria de citações de trabalhos científicos, vem caindo, que é uma coisa absolutamente impressionante, né? Veja você, por exemplo, né? No ranking, esse aqui não é como é que diz, uma avaliação estatística. Isso é dado em números absolutos, né? Então, por exemplo, em medicina, em 1997, nós estávamos no 24º lugar no ranking mundial. Em 2008, estávamos já no 36º. Né? Quer dizer, publicava muito mais trabalhos médicos, e o pessoal aí do mundo lia aquilo, via que era tudo uma pataquada, não tinha importância nenhuma. Estava lá os camaradas reinventando a roda, então não ia citar esse trabalho. Ou seja, um trabalho científico é feito para ser útil aos demais cientistas. Quer dizer, quanto mais se publica trabalho médico no Brasil, mais inúteis eles são, na opinião dos cientistas do restante do mundo inteiro. Tá certo? Em bioquímica e genética, em 1999, estávamos no 19º lugar. Baixamos para o 36º. Em biologia e agricultura, estávamos no 18º em 1997 e o 32º em 2008. Em química, estávamos, veja que coisa, estávamos no 15º lugar no mundo em 1997. Agora estamos no 28º. Em física e astronomia, estávamos no 18º, baixamos para o 29º. E em matemática, onde estávamos, era o melhor setor do Brasil, estávamos em 1997 no 13º lugar. Caímos para o 28º. Mas não é uma maravilha? Agora, eu me lembro de ter lido anos atrás, bastante tempo atrás, na Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo estava descendo o cacete na Universidade Brasileira porque não produzia um número suficiente de trabalhos científicos, né? E daí entrou lá o pessoal do CNPq e do CAPES, né? Forçando os caras, vai trabalhar, vagabundo, escreve aí, publica aí. Os caras começaram a publicar. Mas porque eles publicam tem cada vez menos importância, tem cada vez menos valor. Então, né? Isso aí é a arte de você preencher espaço com papel impresso, pago com dinheiro público. Então as verbas são crescentes, o número de trabalho é crescente. Agora, a importância científica da produção é decrescente. Então, veja, vamos falar português, claro. Esses órgãos do governo existem para prestar determinados serviços públicos, meu Deus do céu. Eles comem dinheiro da população, tá certo? Sobrecarrega de imposto, prometendo fazer um serviço público. Depois, quando ele não faz, já é ruim. Agora, quando ele faz assim, é pior, porque seria preciso pagar para ele não fazer nada. Né? Chega lá, ó, aqui, seu ministro, nós te damos um salário, sei lá, 50 mil reais por mês. O senhor ficar quietinho no seu canto e não dá palpite na educação. Porque até houve um ano em que o Brasil tirou o último lugar, como sempre, nos testes internacionais. E note bem, isso também não é cálculo estatístico, são números absolutos, né? É o número de perguntas que o sujeito acertou, que o sujeito errou, e o brasileiro consegue errar mais do que os alunos da Zâmbia, da Serra Leoa, tá certo? Do Polo Norte, tá entendendo? É um negócio incrível, rapaz. Tá? Então, você está vendo por que racismo não funciona? No Brasil tem toda a raça. Você chegou, entrou aí, não importa onde ele vê, ele pode ser preto, branco, amarelo, o QI imediatamente baixa, já baixa 12 pontos só na alfândega. Tá vendo? E depois não levanta mais. Quer dizer, é evidente que não é um fator racial. Olha aí, meu filho, tem alguma gigantesca macumba. Macumba, você está entendendo? Eu já disse para vocês, eu acho que aquela catedral do Rio de Janeiro, né, que foi feito, parece aquele defumador, né? Um dia vai aparecer uma gigantesca mãe de santo, vai acender aquele negócio, e daí vocês vão entender do que se trata. Tá certo? Então, esses órgãos, se eles não cumprem a sua finalidade, ou se até fazem o contrário. Quer dizer, se você incentiva a publicação de trabalho científico, mas você não faz nenhuma exigência de qualidade, você está enganando as pessoas, meu Deus do céu, isso aí é fraude. Onde é o lugar desses ministros da ciência e da tecnologia? O lugar deles é na cadeia, porra! Vocês não entenderam ainda? Agora, você vê, o governo faz tudo isso e ele conserva
o monopólio do direito ao reconhecimento profissional. Porque os caras querem, vão dizer, eu vou submeter o meu trabalho de filósofo ao julgamento desses merdas, desses filhos da puta, e pedir para eles, me dá um diploma de doutor, assina aí. Se você assinar um diploma de doutor para mim, eu mando enfiar no cu essa porcaria, porra. Quem é você para autorizar ou desautorizar? Num daqueles anos que o Brasil tirou o último lugar, o ministro da Educação, eu esqueci o nome do desgraçado, ele fez um comentário, disse, mas poderia ser pior. Viu, uai? Existe algum lugar depois do último? Mas eu acho que poderia ser pior. Se fosse ele, ministro, que estivesse fazendo o teste, seria pior do que o último lugar. Teriam que inventar um lugar abaixo do último. Os concursos para baixo, para botar o ministro lá. Gente, por que vocês pagam esses caras? Por que vocês pagam imposto para isso? Como é que vocês aceitam uma porcaria dessa? Agora, no Brasil, você chega para os caras, precisa fechar o Ministério da Educação. As pessoas acham que você está louco. Eles acham assim, o Ministério da Educação é uma coisa que existe desde que o mundo é mundo. No tempo do homem de Neandertal já tinha um Ministério da Educação, né, para ensinar o sujeito a fazer aquelas faquinhas de pedra, aquelas coisas assim, né, a caçar macaco. Né. Então, o Ministério da Educação é um elemento da natureza que sempre existe e que só um louco, que nem eu, acha que não tem que existir. Agora, veja, nos Estados Unidos não existia Ministério da Educação até o governo de Jimmy Carter. Quando eles criaram o Ministério e começaram a uniformizar os programas, a educação americana caiu vertiginosamente. Então, onde quer que o governo meta a mão, seja no ensino primário, seja no ensino médio, seja na pesquisa científica, onde quer que o governo tenha alguma autoridade, ele vai ferrar com tudo, gente. Veja o que está acontecendo na China. A China também caiu. O número de citações a trabalhos chineses diminuiu. A China estava lá, acho que 18º lugar, caiu para o 46º, está pior que o Brasil. Por quê? Já tem chinês para mais de metro. Todo mundo lá é doutor. Mas e o governo, né, encosta um revólver na cabeça do cara e diz, escreve aí, publica aí para a gente fazer de conta que a gente tem ciência. Resultado, aconteceu a mesma coisa aqui no Brasil. Um monte de trabalho científico e não serve para absolutamente nada. Quando você vai ler aquilo, é tudo coisa que já foi resolvido, né, que não influi nem contribui, como dizia o Paulo Francis, e é por papel pintado, pago com o suado dinheiro do povo chinês ou do povo brasileiro. Agora, por que vocês aceitam isso? Gente, a cultura brasileira não vai se elevar novamente enquanto vocês não destruírem a máquina estatal de controle da educação e da cultura. Isso tem que ser destruído, gente. Eu estou falando muito sério. Enquanto político tiver alguma autoridade, por mais mínima que seja, na educação ou na cultura, vai ficar essa merda. Você não faz o cálculo, porque pode ser que... Deve ver que no mundo editorial, por exemplo, e pelos escritores que o Brasil tinha nos anos 50. Mas era uma pleiade de gênios de fazer vergonha a qualquer país, porra. Você está entendendo? E que país que tinha o Gilberto Freire? Era o maior sociólogo do mundo. Que país tinha o Mário Ferreira dos Santos, que embora fosse desconhecido, objetivamente nós sabemos que foi o maior pensador do seu tempo, em escala mundial. Não há nada que se compare com o Mário. Né? Nós tínhamos aí o Zé Geraldo Vieira, nós tínhamos o Manuel Bandeira, e o Carlos Drummond de Andrade, e o João Guimarães Rosa, todo mundo vivo ao mesmo tempo, entre os anos 50 e 70. O Brasil era um país luminoso, você entendeu? Agora, meu filho, o que tem? Tem aí o Luiz Fernando Veríssimo, né, o Frei Beto, o Leonardo Boff. Né? É isso que tem hoje. O movimento editorial hoje é isso aí. E o Merval Pereira é filósofo, porra. E até o Paulo Giraldelli é filósofo, porra. O cara que não reconhece a sua própria bunda. Ele vê a bunda dele na tela. Paulo Giraldelli, o que é isso aqui? Ele diz, é um ET. Não, Paulo Giraldelli, é a sua bunda.
Ele não sabe, o cara não sabe distinguir uma bunda humana, tá certo? De um disco voador, porra. É filósofo, cara, porra. Ah, meu saco. Agora, como é que quer que eu fale educadamente dessas coisas? Eu não consigo, não dá. Quando a coisa passa da degradação, você não tem mais nada, não há comentário mais. É só dar uma cuspida na cara do sujeito. Agora, não pense que é só aí, não. Aqui o movimento gay inventou uma coisa seguinte, que nas escolas públicas, o menino que se declare menina deve poder ter acesso ao banheiro das meninas. Vocês imaginem se vai ter um menino, um só, que vai declarar que é macho. Todos eles vão falar, eu sou gay. Tá claro, porra. Mas que palhaçada. Mas por quê? Não existe prova objetiva de que existe. Aquele negócio famoso teste da farinha não existe, gente. Aquele negócio de acertar na farinha, né? Porque teste não existe. Porque existe o gay não praticante. Aliás, eu acho que a maioria é não praticante, porque ninguém os come, né? Pô, eu duvido que alguém algum dia tenha comido Luiz Mota. Eu duvido. Eu acho que não é gay coisa nenhuma, é tudo mentira. Né? E, então, tem lá uma fila do sujeito. Você, não dá para você saber se o cara é gay ou não. Não dá. Mesmo que ele não passe do teste da farinha. Nos anos 60 tinha muita gente, né? Que assim, havia uma pressão moral, né, para você fazer experimentos sexuais, né? Então, tem muito cara que, induzido por isso, fala, pensando bem aqui, eu vou dar para ver o que acontece, né? E daí ele ia lá e dava e descobria que aquilo não estava com nada, né? Então já não passaria no teste da farinha, não seria gay. Quer dizer, houve um monte de gay falsificado nos anos 60 e 70, com o negócio da New Age, né? Então quem diz que não tem gay falsificado hoje? Né? Vou dizer, para você ter acesso ao banheiro das meninas, tem muito cara que é capaz de dar uma vez só para ter acesso ao banheiro das meninas. Porque a sem-vergonhice humana é imensurável. Então, quer dizer, agora no Brasil inventaram o perfil racial por declaração, né? Chega lá o sujeito, né, de louro, de olhos azuis, né? Ele pergunta, como é seu nome? Meu nome é Helmut Schneider. Qual é a sua raça? Sou preto. E pronto, ele pega lá a cota. Agora, aqui inventaram o sexo por declaração, meu filho. É incrível, né? Quer dizer, o sujeito fala, sou menina, imediatamente o peru dele vai, entra para dentro, desaparece e surge ali, né, um órgão feminino. Não é uma coisa maravilhosa? Quer dizer, o que fazer com o sujeito que inventou essa proposta, meu filho, né? Agora, seguinte, e se o cara, ele disser, não, eu tenho dois sexos, né? Tem dia que eu sou menino, tem dia que eu sou menina. Eu estou indeciso. Como é que ele faz? Você proíbe ele de entrar no banheiro? Ou entra nos dois? É isso? E a menina que disser, eu sou menino? Quer dizer, como é que o cara vem com uma proposta dessa e quer que a gente discuta a sério, né? Ah, meu Deus do céu. E ela disse, eu acho que o grande problema disso aí é o seguinte, todas as fantasias, né, homossexuais são todas baseadas na identidade masculina e feminina. Se você apagar essas identidades, desaparecem as fantasias. Por exemplo, você quer um casamento gay, para quê? Para ele imitar o papai e mamãe, mas daqui a pouco a distinção de papai e mamãe fica proibida. Aqui na Califórnia, nas escolas, você já não pode falar pai e mãe. Tem que você falar seu fulano, dona fulana. Isso porque ainda se admite, você vê que imposição horrível, ainda se admite a diferenciação, né, de tratamento conforme o sexo, senhor e senhora. Isso é uma coisa horrorosa, devia inventar uma terceira coisa. Não é isso? Então, a hora que essas referências assumirem, da onde vai se alimentar a fantasia homossexual? Não é isso? Como é que o sujeito pode, né, querer ser mulher se não existe mais mulher? Se já uniformizou. Eles serão o quê? Tartaruga, tatu-bola. Né? É para isso que o mundo está se encaminhando, minha gente. E os caras querem que eu leve isso a sério, que eu discuta isso como se fosse ideias. Né? Eu achei incrível. Então, os camaradas me mandam umas cartas aqui. Né? As cartas, assim, elas têm uma confusão miserável. Né?
E eles acham que aquilo lá são ideias e que eles estão expressando uma divergência intelectual comigo. Eu não tenho a menor ideia do que seja uma ideia. Não tenho a menor ideia do que seja uma opinião. Né? Quer dizer, os caras expressam de maneira tosca e obscura um vago sentimento que tem na cabeça deles e querem que eu discuta isso com eles. Né? É como que o cara chega e diz, eu não gosto de você, agora discuta isso. Eu digo, meu filho, vai tomar naquele lugar, pô, não é possível. Né? E isso está ficando pior a cada dia que passa, Né? Agora, aqui, como eu estava falando, no site do professor Marcelo Hermes, mostra que o negócio da qualidade da ciência nacional começou a cair em 2003. Mas a queda acelerou brutalmente de 2005 a 2008. Justamente o período que o governo começou a meter mais ainda o seu nariz em assuntos que não são da sua alçada. Né? Olha, pensa bem, educação primária obrigatória. Por que uma criança é obrigada na escola a aprender a ler e escrever se o presidente não precisa saber ler e escrever? Como é que você pode impor ao outro uma responsabilidade que você não é capaz de arcar? Né? Isso é a mais pura tirania, gente. E não é só o presidente, não, porra. Os ministros dele, essa dona Dilma. Eu duvido e faço pouco que essa dona Dilma consiga escrever 10 linhas sem cometer um erro em cada um. Né? Por que eu sei disso? Porque outro dia eu li uma carta publicada pela mulher do falecido Paulo Freire, que na cabeça brasileira é o maior educador do mundo. A carta era um festival de erro de português. Eu digo, mas o desgraçado não alfabetizou nem a mulher dele, porra. Como é que é isso? Né? Agora, olha aqui, que a senadora Cátia Abreu, do DEM, né, mostrou lá uma lista de entidades que estão financiando lá o MST. Como é que elas fazem? Você tem uma rede de ONG, cada uma delas puxa um pouco de dinheiro. Né? A ONG está lá só para fazer isso, só para puxar dinheiro. É como aquela ONG que foi criada para dar um apartamento para a filha do seu Lula. Eu denunciei isso no artigo na Zero Hora e me custou meu emprego na Zero Hora. Mas ninguém jamais desmentiu. Disse, olha, eles criaram uma ONG, não lembro o nome da porcaria, né? A ONG catou o dinheiro do governo, comprou um apartamento para a filha do Lula e fechou sua única atividade. Tá certo? Então, eu escrevi isso na Zero Hora, no dia seguinte estava no olho da rua, mas ninguém me desmentiu até agora. Então, esse pessoal cria um monte de ONGs, tá certo, fictícia, só para coletar dinheiro para o MST. Agora, não tem nem como você processar o MST, porque o MST não tem existência legal. E assim vai. Agora você vê, olha, meu Deus do céu. Quando eu falo da ignorância brasileira, a ignorância é tanta, que ela afeta todo mundo. Eu também sou afetado por isso. Vocês sabiam que na cidade de Sorocaba, São Paulo, houve uma senhora, Floripes Dornelas de Jesus, que durante 60 anos, viveu somente da Eucaristia, sem comer, nem tomar água, nem ir ao banheiro jamais. Ela comungava pela manhã e viveu disso 60 anos. Isso acontece no Brasil. Não tem a marca de Deus lá. Não tem. Nós vamos encontrar aqui uma explicação científica. Né? Então aqui a Gisele Neves Moreira de Aguiar me informa isso. Eu não tenho a menor ideia disso. Tudo que é bom no Brasil é enterrado, desaparece. Ai. Mas também nem tudo está perdido, porque o Fórum Social Mundial no Rio Grande do Sul, embora tenha custado um dinheirão, ninguém foi lá. Ninguém mais quer saber dessa porcaria. Né? Então, quer dizer, por mais dinheiro que se gaste, a juventude gaúcha cansou de ouvir essas bobagens. Né? Agora, porém, gente, tem o seguinte, você não pode
Muita gente diz, não, nós precisamos deixar o PT chegar ao poder, né, para o povo aprender. Eu diria que esse aprendizado é o quê? Você pensa que a educação, a informação se propaga espontaneamente como um peido? Não, meu filho. Né? A geração seguinte não aprende com a anterior se a anterior não ensiná-la. Quer dizer, a capacidade que você tem de julgar o atual estado de coisas depende do seu conhecimento do estado anterior. Mas a juventude não nasce sabendo, e ninguém fala para ela. O que a juventude recebe de informação é dado pelo próprio PT. Então, eu digo, um povo não aprende assim por experiência. Pessoas aprendem por experiência, às vezes. Né? Eu conheço um monte de pessoas que não é capaz de aprender nada com experiência. Você toma na cabeça uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 20 vezes e continua fazendo a mesma coisa. Né? Agora, se até uma pessoa humana que tem uma unidade biológica, desde que nasce até que morre, tem uma unidade corporal, física, né? A experiência dela é picotada. Não há uma relação direta entre experiência, conteúdo e memória. Como é que um povo pode aprender se ninguém o ensina, porra? Quer dizer, isso é uma concepção absolutamente mágica, de que passa 3 ou 4 gerações e a geração seguinte vai miraculosamente nascer sabendo como é que estava antes. Ninguém sabe nada do que estava antes. Tanto que, olha, hoje quando o Brasil cresce 4% ao ano, o pessoal não celebra, não acha que é uma glória do governo Lula? Por quê? Porque o pessoal de 18, 20 anos não sabe que durante os anos 70, no governo Médici, o Brasil crescia de 11% a 15% ao ano. Né? Não sabe que a famosa ditadura militar tirou da miséria 30% da população nacional na época. E foi, vamos dizer, eu acho que foi o processo mais acelerado de ascensão social que já se observou na história do mundo. Né? E agora os caras, o que fazem? Dá esse dinheirinho aí do Bolsa Família. Aquele tempo não era assim, bicho. Né? Gente que nunca tinha estado dentro do processo econômico nacional, estava totalmente marginalizado, vivendo de esmola, vivendo da ajuda dos outros, de repente arrumou um emprego, começou a trabalhar, subiu na vida, comprou carro, comprou televisão, né? E, no fim, até juntou o dinheirinho, investiu na bolsa e ficou milionário. Né? Então, depois a coisa parou porque teve o problema com o petróleo em escala internacional, o Brasil não estava preparado para isso. E daí veio o governo Geisel, né, que apelou para o esquema Lula, criou aí 200 estatais, arrumou um monte de emprego para vagabundo, e nós padecemos com essa porcaria até hoje. Estamos lá, nós pagando, eles não fazem nada. Olha aqui, agora, você, nem tudo está perdido, meu filho, nem tudo está perdido. Você, se você, né, não tem uma chance de subir na vida, você pode se inscrever na primeira escola gay do país, em Campinas, fazer curso de drag queen. Olha, tem aí, isso é que é um ramo próspero da economia. Show de traveco. É a maior indústria nacional. Quer dizer, você aí, né? Pai de família, você está ferrado, põe lá seu filho para aprender a ser drag queen. Né? E daí você põe ele no show business. Né? Isso aqui é a educação no Brasil. Ai, meu Deus do céu. Agora aqui, o Nilson Vasconcelos me manda uma pergunta. Cara, professor, li o livro do Benedetto Croce sobre o materialismo histórico e economia marxista e gostaria de saber, é a crítica mais contundente feita ao marxismo? A resposta é não. É uma excelente crítica, muito bem feita, né? Mas Benedetto Croce ainda trata o Karl Marx com muito respeito. Né? E ao mesmo não se pode dizer do livro Socialismo, uma análise econômica e sociológica, escrito pelo economista austríaco Ludwig von Mises, que foi o maior economista de todos os tempos. Tá certo? O único sujeito verdadeiramente sábio que apareceu nessa malfadada ciência chamada economia. E o Ludwig von Mises, nesse livro, baseado num exame anterior feito pelo Eugen von Böhm-Bawerk, ele simplesmente destrói a possibilidade da economia socialista. Ele demonstra a absoluta impossibilidade material da economia socialista.
Tanto que você vê que toda economia socialista ela faz o seguinte, socializa um pouco e depois privatiza, socializa e privatiza, socializa e privatiza, e fica, né, nesse chove não molha, tá certo? Enrolando todo mundo e dizendo que aquela merda é socialismo, tá certo? Então, quer dizer, o tal do comunismo, que seria a realização final do socialismo, que seria quando o Estado toma conta de tudo. O Karl Marx é tão cínico. Ele disse assim, quando tudo for do Estado, não haverá mais o Estado como entidade distinta. E, portanto, estaremos livres do Estado. Mas não é uma coisa maravilhosa, porra? Porque você só pode pensar em Estado quando existe propriedade particular. Então, a propriedade do Estado. Então, não há propriamente o Estado. Né? O Estado e a sociedade viraram a mesma coisa. Né? Então, quer dizer, se o sujeito te dominar completamente tudo, dominar até seus pensamentos, você estará livre, porque você não tem mais a noção de liberdade. Mas então você sente que você está livre. Né? Então, nesse livro, o von Mises mostra a absoluta impossibilidade. O texto no qual ele se baseou, que foi o precursor dele, do texto Eugen von Böhm-Bawerk, está publicado no meu site. Tem uma tradução que foi feita pelo Instituto Liberal antigamente e que a gentileza do meu falecido amigo Donald Stewart permitiu que eu publicasse uma versão eletrônica. Não deixem de ler esse livro. Böhm-Bawerk escreve B-O com trema H-M tracinho B-A-W-E-R-K. Então, agora, do ponto de vista filosófico, a melhor crítica é aquela feita por Eric Voegelin. Né? Aqui o pessoal fala Eric Voegelin. Você fala Voegelin, eles não sabem o que está falando. Né? Mas essa crítica está espalhada ao longo de vários livros do Eric Voegelin. Em parte está naquela História das Ideias Políticas que ele redigiu até o 8º volume, daí parou, decidiu não publicar, só foi publicado póstumamente. Em parte está no livro A Nova Ciência da Política, em parte está espalhada aqui ali na obra dele. Esse é o grande problema com o Eric Voegelin. Mas ele já demonstra ali que toda a filosofia do Karl Marx é construída na base de proibir certas perguntas filosóficas. Você não pode perguntar isso, você não pode perguntar aquilo, não pode perguntar aquilo. Né? Então daí fica fácil, se você proíbe, né, as perguntas que impugnariam a sua filosofia, ela fica invencível, porra. Né? E ele, né, diante disso, ele conclui: Karl Marx is a swindler. Karl Marx é um vigarista. Ele diz, olha, eu no começo da minha vida achava que era marxista, né? Depois virei, como é que se diz, um observador distante, porém respeitoso. Né? Depois virei um contestador do marxismo. E hoje eu estou com o Eric Voegelin. O cara é vigarista mesmo, gente. Tá? Você vê que ele previu o empobrecimento progressivo do proletariado. Né? Como, em vez de acontecer isso, o proletariado subiu de padrão de vida ao longo de 20 anos, né? O que ele fez, né, nos volumes finais de O Capital? Ele sumiu com as estatísticas dos últimos 20 anos, usou só de 20 anos atrás. O que é para fazer com um cara desse? É para dar um pontapé no meio do curso, ele vai para casa, gata, cala a boca. Como é que você pode respeitar um cara desse? Agora, toda a cultura moderna, a educação moderna, é toda baseada nesses mitos. O número de pessoas que eu vejo admiradores de Maquiavel, né, porque Maquiavel é o sujeito que compreendeu o processo político, ele entendia o mistério do poder, ele descreveu aquilo, foi o primeiro grande cientista social. Né? Ele, ai meu Deus do céu. Maquiavel é assim. Ele sempre esteve do lado perdedor. Todos os partidos que Maquiavel apostava sempre se ferrava, e no fim o próprio Maquiavel se ferrou. Mas se ele entendesse alguma coisa de poder, aconteceria isso com ele, coitado. Né? O que você vai ver é que aquele desenho que ele traça do príncipe, e eu escrevi um ensaio de 80 páginas sobre Maquiavel, ainda está inédito, mas logo publicarei. Talvez saia primeiro em inglês do que em português. O que Maquiavel fez é o seguinte: ele, como era um derrotado, um cara sem poder nenhum, ele idealizou uma figura que era do príncipe, que era o sujeito totalmente maquiavélico, entre aspas, né?
Maquiavel nunca conseguiu ser maquiavélico, coitado, só vivia de favor dos inimigos. Né? Ele se ferrava, o inimigo ficava com dó dele e arrumava emprego para ele, pô. Né? E então ele começou a inventar uma espécie de sujeito macro espertalhão, que seria a inversão exata dele. Acontece que esse príncipe ele não existe nem pode existir. Quer dizer, qualquer sujeito que faça 10% da sacanagem que o príncipe Maquiavel faz, ele será morto. Ninguém vai aguentar. Nem Stalin fez isso. Mas nem José Stalin pode ter seguido um outro conselho isolado do Maquiavel. Mas, no todo, não é possível. Né? Então, olha, quando você vê o sujeito que gosta de Maquiavel, Jean-Jacques Rousseau e Karl Marx, você pode ter certeza que está conversando com um idiota presunçoso, bocó. E esses três são três empulhadores, fazem três vigaristas. Jean-Jacques Rousseau, ele escreve no livro Les Rêveries du Promeneur Solitaire, os devaneios do caminhante solitário, ele escreve uma coisa tão singela. Ele diz: eu sou a alma mais bondosa da Europa. Ninguém é tão bom quanto eu. Né? Uai, ele é tão bom que mandou os 5 filhos para o orfanato, para ele poder se divertir com as mulheres lá no salão e comer a mulher dos outros e ainda reclamar. Né? Quer dizer, como o cara não se enxerga, pô, que lição você pode tomar? E o cara ainda escreve, o cara manda os filhos tudo para o orfanato e escreve um livro de educação, pô. Ai, meu saco. Agora aqui, alguém me envia do Rio Grande do Sul, alguém que pede para eu não mencionar o nome, pô, boa, não. Ministério Público Brasileiro, né, informa o seguinte, que ele quer participar do Fórum Social Mundial. Agora o Ministério Público virou uma entidade política militante. É uma desculpa dos tais direitos humanos. Direito humano, o único direito humano que eles querem mesmo é o direito de pôr no cu dos outros. Que já vem exercendo extraoficialmente há longos anos. Tá certo? Ai, meu Deus do céu. Né? Então, aqui. Vamos ver o que mais que nós temos a mais. Alguém me manda aqui umas denúncias horríveis contra o movimento gay, mas eu vou verificá-las ainda. Eu vou verificá-las, porque assim, a gente não deve ser injusto com ninguém, não deve falar mal de ninguém, se quando não for verdade. Se você por acaso errar, pede desculpa, né? E além disso, os caras já fazem tanta merda que por que você precisa inventar mais alguma? Né? Agora, aqui sai um livro muito interessante, Courting Disaster, né? Cortejando o Desastre, o autor Mark Thiessen, Thiessen. E dele mostra aquela prática do waterboarding. Sabe, o waterboarding você fingir que você afoga o cara. Você pega uma bacia, tira a cabeça do cara lá, né? E daí tira o cara. Daí você faz pergunta pra ele, não responde, você pá! Isso aí não mata ninguém, você tá entendendo? Né? Olha, eu quando era escoteiro, os caras faziam waterboarding comigo. Você chegava, o principiante no escoteiro chegava lá, você, né, 10 aninhos de idade, idiota pra caramba, daí chegava aqueles cavalões de 17 anos, o dobro do seu tamanho, juntava 10, daquele fazia waterboarding. Né? Então, ninguém quer fazer, ficou tão traumatizado. Não, dava um pé no saco de um, tomava alguma providência, fazia uma vingança maligna. Mas, quando o cara estava dormindo, ela passava cola nele, tá? Né? Então era uma brincadeira. Uma coisa que pode ser feita como brincadeira não pode ser grave. Né? E o cara que se impressiona muito com o waterboarding é porque é um cagão mesmo, tá entendendo? Então, o cara para ser homem-bomba, não precisa ser muito corajoso, basta ser idiota, pô. Né? O cara acha que vai comer não sei quantas virgens no paraíso, não vai chegar lá. Pô, chega lá, tem um negão da academia do Mike Tyson esperando ele lá, pô. Né? É uma grande decepção, né?
Então, o cara acha que porque ele matou um monte de gente, ele vai ter um montão de virgem. Sei. Eu duvido, isso é uma loucura. Não é possível. Se você ler o Corão, bom, o Corão oferece para quem é mártir, né? Agora, o sujeito entra no supermercado, explode lá um monte de velhinho e criança, e daí chega lá na parede, bate na porta, cadê minhas virgens? Filho o caralho, meu filho! Tu vai lá pro Satanás, chega lá pro Satanás, tá com uma piroca de 1,5 m. Piroca em chamas, piroca flamejante, esperando você. É o que tu merece. Então, o cara que mostra o seguinte, que graças ao waterboarding, um monte de atentados foram evitados. Quer dizer, o waterboarding salvou esse país, porra. E agora não só os caras proibiram o waterboarding, né, como estão devolvendo os terroristas, então, tiram os terroristas das prisões militares, fazem ser julgados por tribunais civis. Os tribunais civis o processo é público. Então não tem mais segredo de Estado e você é obrigado a revelar, o governo é obrigado a revelar todos os seus planos, né, para caça aos terroristas. Mas, ora, isso é o que os terroristas estavam pedindo ao capeta, eles querem saber o que o governo vai fazer contra eles. Então agora o governo é obrigado a contar tudo. Quer dizer, ora aqui, gente, vamos falar o português, claro. A carreira do seu Obama foi paga inteiramente pelo gente da Arábia Saudita, porra. E ele está trabalhando. Ele chega lá na Arábia Saudita, ele se curva perante o rei da Arábia Saudita, né? Como que diz, obrigado pela propina, né? Então o que você quer? Para quem que você está trabalhando? Eu trabalho para a Arábia Saudita, porra. E a Arábia Saudita financia esses terroristas todos. É uma coisa tão óbvia que a pessoa tem que pensar nisso mais de 30 segundos, é porque está com QI 12. Então, olha, por hoje, gente, aqui, né? Hoje, eu acho que por hoje é só. Aquele pessoal do site do Lago de Carvalho nos Odedos que ia telefonar aqui. Alguém me avisou, não é certo que vão telefonar. Mas não telefonaram, deu um acesso de temor servil. Eles não telefonaram, não. Fizeram muito bem. Esse pessoal, assim, você imagina 4 mil sujeitos se juntando para tocar punheta intelectual, falar besteira pra caramba, né? E achar que estão fazendo a grande coisa. Ai, meu Deus do céu. Só essa proposta. Ó, aqui nós queremos discutir ideias, né? Vem você aí, nós vamos em 4 mil do outro lado. Eu digo, mas, puta, como é que eu vou responder para 4 mil pessoas? Como é que você vai dizer que isso é um debate de ideias, né? Debate de ideias que está lá xingando minha mãe, falando mal da minha família, né, me acusando de mil e uma coisa que eu nunca... Inventando a minha história. Tem cara que inventa ali, meu Deus do céu, cada coisa, né? Diz que eu, quando estava na esquerda, recebi ameaças de morte, e daí eu desapareci, e daí reapareci como direitista. Falei, quem me ameaçou de morte quando eu estava na esquerda, meu filho? Né? A direita, em geral, não faz isso. A direita, naquele tempo, era o CCC. O CCC não ameaçava ninguém. De vez em quando chegava a dar umas porradas, né? Entrava 12 elementos do CCC numa assembleia de 3 mil valorosos militantes estudantis, e os 3 mil saíam correndo. Isso eu me lembro que acontecia. Olha, só de ver isso já foi um motivo para eu não querer ser esquerdista mais. Eu falo, não, eu não quero estar com esses caras aí, pelo amor de Deus. Né? E não nego que havia pessoas valentes na esquerda, eu mesmo conheci um. Né? O Rui Falcão, que é um sujeito maluco completamente, ele era um homem valente. Ele uma vez enfrentou 5 caras num tiroteio na escadaria da Faculdade de Direito. Quer dizer, se ele tivesse um cérebro equivalente aos culhões, seria um grande homem. Infelizmente, tudo o que tinha de matéria-prima foi para os culhões, não sobrou nada do cérebro. Então, eu digo, mas era um cara, mas a maioria era um bando de cagões como jamais houve na face da Terra. Né? Tanto que no dia 31 de março, quando disseram assim, olha, o general Mourão Filho está vindo com os tanques aí de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Toda a liderança esquerdista, todos os heróis do esquerdismo desapareceram no mesmo instante, foram tudo para dentro das embaixadas. Diziam, não, eles vão matar todo mundo. Não matar ninguém. Ninguém. Nenhum.
O pessoal do exército não deu um único tiro. Para não dizer que não deu um único tapa, o general César Montanha chegou num forte no Rio de Janeiro, deu 2 tapas na cara do sentinela e disse: agora o comandante da posse sou eu. Todo mundo obedeceu, né? Então, o almirante Cândido Aragão juntou lá um monte de fuzileiro naval dizendo que ia matar o Carlos Lacerda, né? O Carlos Lacerda foi pro rádio e disse: vem aqui, seu filho da puta, que eu mato você primeiro. Assim, nesses termos, pedeferimento, né? O Aragão pensou: é melhor a gente tomar uma cerveja, porra. E pronto, quer dizer, a esquerda sempre foi assim, gente, e sempre vai ser, né? Não tem jeito, porque o esquerdismo é uma coisa intrinsecamente falsa. O sujeito não pode viver de uma falsidade sem que todas as energias vitais dele refluam, vão para baixo. A personalidade se desmonta. Não que na direita não tenha gente assim, tem, só que na esquerda é obrigatório. Na direita só se você quiser, né? Então tá aí o pessoal da Academia Brasileira de Filosofia que não me deixa mentir. Esse seu moderno, a academia dele publicou o meu livro Imbecil Coletivo, em parceria com a Faculdade da Cidade. E daí, como o negócio pegou mal no meio acadêmico, aquele primor de valentia, de macheza, que é o seu João Ricardo Moderno, imediatamente publicou a cartinha no Jornal do Brasil, dizendo: não temos nada a ver com isso, eles usaram o nome da academia indevidamente, não sabia de nada. E não me restou alternativa senão publicar a foto do seu João Ricardo Moderno no lançamento do livro, a nota fiscal da gráfica em nome da Academia Brasileira de Filosofia, e assim por dentro. Quer dizer, para que quer pagar? Se ele quer, vamos dizer, para se livrar de um vexame, ele passa outro 10 vezes maior. Não tenho medo de vexame, não tenho medo de pagar mico, eu já paguei 500 micos. Você não tem nem coragem de enfrentar o ridículo, né? Tem medo até do ridículo. Que coisa, o que é isso? Pois eu acho que esse é o pior mal do brasileiro, o medo obsessivo do ridículo. Ninguém pode ser objeto de uma piada. Você faz uma piada do brasileiro, ele morre, né? Meu Deus do céu. Então, é isso aí, o nosso tempo acabou. Então, se tem alguma coisa, dançou. Agora fica para a semana que vem. Muito obrigado a todos.
Música